que a HCB, sendo uma empresa que está a crescer bastante, uma das empresas bastante lucrativas, se você pegar no panorama, percebe que o seu lucro ela cresce ao longo dos anos. Se nós pegarmos a consistência, também manteve-se ao longo dos anos. Não somente isso, a HCB está num dos setores que hoje em dia está a inovar bastante. A HCB, para além de energia elétrica, está a focar também bastante em energia renovável. Para quem está na beira ou hospitais mais grandes, existem máquinas que são fornecidas pela HCB. E não somente isso, o próprio número de clientes tem vindo a aumentar. Ainda assim, o preço das ações da HCB, elas mantiveram-se por muitos anos ali na casa de 1 até 4 meticais. E isso é um dos grandes questionamentos. Então, fica aqui, será que há um problema no nosso mercado? Há uma falha, algo que nós não entendemos no mercado? Qual é o problema? Em um mercado maduro, por exemplo, EUA ou África do Sul, o preço das ações, elas acompanham sempre o desempenho da empresa. Significa dizer, quanto maior e melhor for o desempenho de uma empresa, naturalmente, os investidores tendem a pagar mais por essa empresa. Quer dizer, se eu sei que essa empresa valia 10 milhões e hoje ela vale 50 milhões, eu como investidor, eu sei que, naturalmente, eu terei mais retorno com essa empresa. Automaticamente eu estou disposto a pagar mais, porque vai me compensar. Se uma ação dela custava, por exemplo, 10 meticais e agora está a custar, por exemplo, 12 ou 13, eu consigo pagar sem me preocupar muito com o valor dessa ação. Justamente porque eu sei que o patrimônio dela meio que triplicou ou quadruplicou. Então, só esse crescimento todo me faz ter confiança de que é um bom investimento e também me dá a esperança de que esse crescimento ela vai ser contínuo. Agora, para Moçambique é um pouco diferente. As ações elas não acompanham o desempenho da empresa. Ou seja, nós estamos a andar na contramão do mercado a nível global. Existem 3 fatores importantes que nós precisamos perceber para que nós possamos sanar isso, porque às vezes as pessoas podem chegar e condenar o mercado. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe pouca literacia financeira. Tem muita gente ainda que não entende como é que o mercado financeiro funciona. Então, o que faz eu querer ter uma empresa é eu entender os fundamentos dessa empresa. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ir observar o balanço da empresa. Então, eu tenho que observar o DRE, o DFC, como é que está o patrimônio dessa empresa ao longo dos últimos 5 anos ou 10 anos? Tende a crescer ou não? Quais são os setores que essa empresa está a investir? Quais foram os lucros que ele teve nos últimos 5 anos? E qual é a tendência do gráfico? É subir, é manter-se ou é cair? Então nós temos que entender isso. Quando eu entendo os fundamentos dessa empresa, eu tenho mais segurança para tomar uma decisão. Mas se eu não tiver, eu vou transferir sempre a minha decisão para alguém que eu acho que tenha mais informações ou tenha mais assertividade quanto ao mercado financeiro. Uma das coisas que vai ditar o sucesso do mercado financeiro é a composição da sua carteira. E a sua carteira ela é espelho dos seus desejos, das suas metas financeiras, dos seus objetivos, sejam eles do curto, do médio ou do longo prazo. Outro aspecto importante que nós também notamos é o imediatismo. Infelizmente, o nosso mercado é muito imediatista. Por quê? Vamos lá, se você olhar a bolsa de valores, 97,6% das operações, 96,7% das operações são concentradas na renda fixa, que são títulos de dívida. E 3,4% são sobre a renda variável, as ações. O que isso quer dizer? É muito simples. Se você olhar a renda fixa, os ganhos são imediatos. Alguns pagam mensalmente. A maioria das pessoas não querem esperar 1 ano, 2, 3, 5 anos. Sendo que, se nós pegarmos uma projeção ao longo do tempo, vamos pegar como, por exemplo, a CMH. Se nós tivéssemos, por exemplo, investido até lá, nos primeiros anos, uns 100 mil, os nossos 100 mil iriam se transformar em 4 milhões de meticais. Se nós pegássemos a HCB, idem. Se tivéssemos, por exemplo, investido em uma empresa como CDM, também tínhamos o mesmo contexto. Ou seja, vamos dizer o seguinte aqui, a nossa mentalidade está em gerar renda. E essa questão de gerar renda gera um grande problema. Por quê? Porque as pessoas querem sanar problemas mediáticas, como, por exemplo, bancar o salário, bancar a casa, bancar a comida, sendo que quando você investe, tu não tens que pensar bastante nessas coisas agora. Tem que pensar em o que eu estou fazendo para o meu futuro. Quais valores estou gerando para o meu futuro, não somente para mim, mas também para a geração que vem na minha atrás, tipo os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. O terceiro aspecto é o volume de negociação.
para que haja uma expressão de que houve mudança no mercado, também a quantidade negociada ela influencia. Para eu influenciar um gráfico, para mostrar que existe uma tendência, depende bastante do volume de negociações. Se o volume de negociações faz o gráfico ficar assim, então você não vai sentir o impacto. Mas se o volume faz o gráfico ficar assim, você consegue sentir o impacto, porque você viu que o gráfico subiu. As pequenas flutuações elas não são perceptíveis se nós fazemos um panorama geral. Mas se nós olharmos no panorama assim, pequeno, isolado, aí sim houve flutuação. Então um dos grandes problemas que nós temos é volume de negociação. Tem muita gente que investe 1.000 meticais e fica feliz, acha que já é grande, já é o próximo Warren Buffett. E quando recebe 50 meticais, 100 meticais de dividendo, fica a insultar o mercado. Ah, não, porque me gelaram. Eu falo, ok, tudo bem, vamos sentar. Deixa-me entender quanto tu tens de patrimônio. Ah, eu sou investir em 1.000 meticais. Tá bom, o que você entendeu quando você colocou seus 1.000 meticais no bolso, no mercado? Sei lá, pelo menos fazer uns 5.000 mensal. O grande problema da HCB não está na HCB, está nos investidores, está no mercado. O mercado ainda não entendeu o significado de investimento. O mercado não se preocupa em entender as empresas, querem respostas rápidas. O mercado é muito imediático, ela quer resultado muito rápido. Mas como é que nós podemos melhorar isso quanto ao nosso mercado? Bom, a primeira coisa nós temos que entender que o nosso mercado ainda é novo e boa parte dos investidores ainda não tem esse conhecimento. Então, precisamos respeitar o processo. Porque no mercado normal, quando o desempenho de uma empresa ele cresce, ele evolui, mostra maturidade, também as suas ações eles precisam acompanhar. Por quê? Algumas gente dizem assim, eu prefiro investir na Google, prefiro investir na Amazon, só que se nós pegarmos uma empresa como Google, Amazon, eles levaram 10 a 15 anos para começar a pagar dividendos. Só que isso você não sabe. Mas, ao mesmo tempo que eles não pagavam dividendo, as suas ações eles cresciam sempre. Por que uma empresa que não paga dividendo, ela continua a crescer? Continua sendo uma das empresas mais caras do mercado financeiro americano. É porque os investidores já entendiam que esta empresa tem valor, essa empresa é uma boa empresa, no futuro será um mar de rosa, então eu quero essa empresa, eu quero aproveitar essa empresa. Então, esse crescimento era assim. O segundo aspecto que temos que considerar é sempre nos educarmos financeiramente. Não se limitem apenas a ler 2, 3 livros. Leiam mais, conversem mais, questionem mais. Aqui no meu canal tem comentários. As pessoas não têm a cultura de comentar, de perguntar. Tem receio, querem me perguntar no privado. Pergunte também no vídeo, não somente isso gera engajamento, mas faz com que a tua pergunta seja também a pergunta de outro, porque às vezes a pessoa não pensou nessa dúvida, mas só de ver a tua dúvida e eu respondi no comentário, isso ajudou ele também a entender outros conceitos, outras perspectivas sobre o mercado. Também as corretoras, a CVM, os bancos precisam nos ajudar. Porque boa parte dos conteúdos que estão na internet são de pessoas singulares, pessoas como eu, que tenho gosto, tenho prazer em falar sobre finanças, em falar sobre educação financeira e investimento. Então, essas informações precisam ser ancoradas com instituições que têm credibilidade, que são licenciadas, como por exemplo bancos, corretoras. Façam parcerias com influenciadores de finanças, corretoras, criem conteúdo, corretora, gerem relatórios e nós vamos pegar vossos relatórios e vamos ler, vamos criar conteúdo na base do vosso relatório e vamos referenciar a vocês. No momento em que nós referenciamos a vocês, estamos a tirar a credibilidade de que nossa informação não é oca, é uma informação gerada pelo próprio mercado, pelos próprios operadores. E quando vocês nos financiam, quando vocês criam âncora conosco, também o mercado vem credibilidade que, uau, esse jovem que eu sigo, que eu acompanho, ela tem uma parceria com uma corretora, tem parceria com a própria bolsa, tem parceria com o próprio mercado. E isso aumenta a credibilidade. Então, para que exista um incentivo financeiro, é preciso também que exista mais credibilidade no mercado. Outro aspecto, hoje em dia, para tu investir em obrigações, ainda é muito complicado. E isso também reduz o volume de negociações, sendo que o mercado reservado apenas para quem tenha muito dinheiro ou para empresas com bom capital social para conseguir diversificar o teu patrimônio, tanto no mercado financeiro ou em outros tipos de ativos. E também precisamos entender que ações como palestras, workshops, mentorias
devem ser massivas. Por exemplo, uma das coisas que eu condeno a Bolsa de Valores é criar um evento e cobrar 50 mil, 100 mil, 130 mil, sendo que vocês fazem parte do mercado, vocês é que deveriam incluir. Mas quando há essa palestra, esse workshop, essa formação que é introdutório, é cobrada 45 mil, 100 mil, para pessoas que não conhecem o mercado, vocês estão a impedir com que o mercado seja aberto. Vocês estão a selecionar quem pode entrar no mercado. Então, as vossas ações também vão influenciar na inclusão de mercado financeiro. Quanto mais vocês fecharem, esse mercado não vai crescer. Então, tem que ser uma ação de dois lados.